Graças a Deus, irmãos, vamos nessa manhã meditar do texto da carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1, versículos 17 a 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do 17 ao 23. Todos já acharam? Vamos fazer a leitura. Diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais um domingo que o Senhor nos traz à tua casa, para te render louvores e para escutar mais acerca da tua palavra. Senhor, que essa ministração possa de fato subir ao nosso coração e nos fazer compreender um pouco mais acerca da obra de Cristo e da supremacia que Ele tem sobre todas as coisas. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se anteriormente nós mostramos no texto 15 dias atrás que Paulo falou a respeito de Cristo como soberano sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, hoje nós vamos ver que o foco é na eternidade de Cristo e na sua soberania quanto à redenção. Então, quando Paulo vai falar a respeito da eternidade de Cristo, ele vai reforçar a ideia de que Cristo é Deus. Aqui tocando um pouco a respeito de parte da heresia dos Colossenses, não toda ela, porque a gente não pode chamar a heresia de Colossos simplesmente de gnosticismo, tem mais coisa do que o gnosticismo, mas parte dela realmente se refere ao gnosticismo. E o que o gnosticismo falava a respeito de Cristo, quando tocava no assunto Cristo e suas duas naturezas, que o reverendo Heber Carlos de Campos trata perfeitamente no seu livro, As Duas Naturezas de Cristo, que não existia a possibilidade de alguém que é espírito habitar em um corpo material. Então, se Cristo, que é todo bondade, é espírito, se ele é Deus e é espírito, não tem como ele habitar na matéria que é má, é corrompida. Então havia essa chamada dualidade, essa questão de que aquilo que é espiritual, aquilo que é imaterial é bom, e aquilo que é matéria, aquilo que é físico é mal. Então não dá para conceber ele habitando subsistindo em duas naturezas ao mesmo tempo. E nós sabemos que por mais que isso seja um grande mistério, é realidade. Cristo era integralmente homem e integralmente divino. Se assim não o fosse,
ele não teria passado por essa terra sem pecar, mostrando que era Deus, perfeito em todas as coisas, e não teria se sacrificado por nós também de forma perfeita, sendo homem. Somente um homem poderia substituir os homens que estavam destinados à crucificação, à perdição eterna. Então, nossos pecados só poderiam ser perdoados pelo sacrifício de um igual a nós. Então, nós compreendemos, nós temos fé nesse aspecto da palavra de Deus, mas para aqueles que defendiam a heresia de Colossenses, isso não era consenso. Então, Paulo reforça a eternidade de Cristo, mostrando que Ele e Deus têm a mesma essência e que Ele é soberano quanto à redenção. Não somente Ele criou todas as coisas, nele todas as coisas foram criadas, não somente elas foram criadas por Ele e para Ele, mas Ele diz agora no versículo 17 que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, no Evangelho de João está escrito, nos primeiros 3 versículos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, esse texto do Evangelho de João expressa exatamente o mesmo conceito do versículo 17 de Colossenses. Quando ele diz, no princípio era o Verbo, no princípio, nós entendemos que Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da nossa Bíblia, Gênesis 1, versículo 1. E quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, é porque antes não existia absolutamente nada. Se não existia nada, mas Deus já existia, na realidade Deus já era, então você tem que Cristo, sendo Deus, também já era. Uma vez que nós temos Deus criando todas as coisas, nós tranquilamente podemos colocar Cristo criando todas as coisas. E aqui Paulo diz, todas as coisas foram criadas por Ele. E nós entendemos que mais um pouquinho para frente, no relato de Gênesis, ainda no capítulo 1, nós temos a seguinte expressão, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque no começo, o autor de Gênesis coloca, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas versículos após ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que ele usa a primeira pessoa do plural? Porque na realidade, tanto a criação quanto a redenção são promovidas pela Trindade. Nós temos a atuação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em todas as coisas. Por isso que Paulo pode falar aqui a respeito da supremacia de Cristo. E aqui dá para a gente compreender um pouco, não é que a gente vai compreender tudo porque é muito complicado, mas dá para a gente compreender um pouco porque nós falamos como 3 em 1 e não como pessoas diferentes. Não é que existem 3 pessoas, nós não somos politeístas. Nós acreditamos que existe um só Deus, mas que Ele se manifesta em nossa vida, na criação, na redenção, dessa maneira. Sendo Pai, sendo Filho e sendo Espírito. E assim, nós, olhando para o texto de João, no princípio era o Verbo estava com Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Óbvio, Ele sempre esteve com Deus. E Ele diz, o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? É Cristo. Ele estava e Ele era Deus. E Ele é Deus. E Ele diz, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. O que João está dizendo é o mesmo que Paulo está dizendo. Todas as coisas foram criadas nele. Mas não só isso, ele diz, sem Ele nada do que foi feito existiria. Então a participação de Cristo é decisiva. Sem Ele, nada do que foi feito existiria.
A eternidade de Cristo é afirmada nessas palavras de Paulo, é afirmada nas palavras de João. Ele é antes de todas as coisas. Apesar de que a heresia colossense trazia de que ele poderia ser o primeiro ser criado, mas nós percebemos em todo o relato do Novo Testamento, ele não foi criado. Antes de tempos eternos, ele já era. E aqui também é enfatizado que ele é soberano sobre a criação, não somente por ser eterno. Não é só o fato dele ser antes de todas as coisas que o faz ser soberano sobre elas, mas o fato também de que ele as sustenta. Nele tudo subsiste. E aí uma reflexão a respeito do nosso tempo. Existem ainda muitas e muitas pessoas que vivem como se não existisse Deus, que vivem sem considerar a palavra de Deus, as orientações da sua palavra, como sendo válidas para a sua vida. São pessoas que vivem como se não existisse amanhã. São pessoas que vivem como se os seus atos não tivessem consequências para si, para os que estão à sua volta e mesmo para aqueles que estão mais distantes. Às vezes a gente pode pensar que o que a gente faz não tem consequência para o futuro, mas tem e muita. E eu não estou falando de ecologia não, porque às vezes a gente acha que é só porque jogou uma balinha de papel ou porque a gente colocou lixo na beira da estrada que isso vai gerar consequência para o futuro. Não, o nosso pecado, a nossa resistência com relação à palavra de Deus gera consequências mais para frente. A gente não chegou nessa geração tão degradada, tão corrupta agora. Isso é um trabalho de muitos e muitos anos, de pessoas que não foram ouvindo a palavra de Deus, que não aceitaram a palavra de Deus, que desconsideraram totalmente o seu caminho e que foram passando isso de geração em geração. Da mesma forma que nós chegamos até aqui porque gerações e gerações das nossas famílias pregaram a palavra fielmente, existe muita gente que hoje está do jeito que está porque gerações e mais gerações das suas famílias deixaram de pregar a palavra, desconsideraram totalmente a verdade do Evangelho. Então, quando eu leio esse texto dizendo que nele tudo subsiste, até quem desconsidera Deus e a sua palavra é sustentado por ele. Isso tem um nome muito bonito, chamado graça comum. Se não fosse a graça comum da parte de Deus, todo mundo que despreza a sua divindade estaria fadado à morte e muito rápido. Às vezes a gente se pergunta por que uma pessoa que assassina a própria mãe, Deus não fulmina de pronto? Por que com uma pessoa que deixa uma criança dentro de uma caixa de sapato no lixo do hospital, do lado de fora, por que Deus não fulmina essa pessoa e pronto? Por que pessoas que colocam para fora, externalizam toda a maldade da sua natureza pecaminosa, por que Deus não resolve isso de uma vez por todas, matando-as? Elas não são merecedoras da vida. Isso é o que diz o nosso coração humano. Quando a gente vê uma coisa muito absurda, muito abjeta, muito cruel sendo passada na televisão, a gente diz: será que essa pessoa realmente merece uma segunda chance? Merece viver fazendo o que ela fez? Mas aí a gente deve lembrar que todas as coisas são sustentadas por Deus, até essas pessoas, pela sua misericórdia, pela sua longanimidade. É fato que a gente não tem essa benevolência de achar que alguém que foi tão cruel a ponto de matar aquele que lhe trouxe a luz pode ter recuperação. A gente não vai pensar de pronto assim: daqui a 10, 15 anos essa pessoa vai sair outra da prisão, ela vai ter um encontro com Cristo lá dentro e ela vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. A gente não pensa dessa maneira. Mas e se esse for o plano de Deus?
Por isso que nós lemos: quão insondáveis são os teus caminhos. Nós não sabemos quais são os caminhos que Deus traça para cada ser humano sobre a face da terra, mas nós sabemos que esse guia é perfeito e que chegaremos exatamente no ponto final, se formos conduzidos pela sua mão. Todas as coisas subsistem por conta dele. Nada nesse mundo foge do controle dele. Nada nesse mundo surpreende Deus. Nós somos pegos de surpresa todos os dias, por várias e várias situações. Se depender da nossa firmeza, várias e várias coisas vão ruir, mas em Cristo tudo subsiste. A nossa casa subsiste por conta dele. Se dependesse da nossa força de vontade, nossos casamentos já teriam acabado, nossos filhos já teriam se desviado, nossa igreja já teria sido corrompida pelos poderes desse século. Mas nele tudo subsiste, desde a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, tudo. E até mesmo aqueles que não consideram e nem valorizam a sua palavra e o seu nome. O texto continua dizendo: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Interessante que quando a gente utiliza a cabeça, a gente está fazendo referência a uma parte do corpo, uma parte superior do corpo. Mas quando a gente utiliza a expressão o cabeça, a gente está falando do líder, que também é a parte superior, se a gente estiver falando no contexto, por exemplo, empresarial, do organograma daquela empresa. Então, o cabeça vai ser o chefe, o maioral, o líder, o mais importante, o que é imprescindível para que tudo corra bem. Esse é Cristo, é o cabeça da igreja. Quando nós falamos que ele é o cabeça da igreja, que é o povo de Deus, ele é o seu líder. Líderes lideram, liderados seguem essa liderança. Então, não existe igreja sem Cristo. Não existe povo sem o seu Deus. Não existe caminhada cristã sem que exista a liderança, a condução daquele que nos chamou. O líder é aquele que dá a direção. Fora dos caminhos do Senhor, nós estaremos realmente trilhando um caminho de salvação? De forma alguma. É Ele quem nos dá a direção. É Ele que é o Senhor da igreja. É de Cristo que vem a força e o poder necessários para que o seu corpo, a igreja, viva neste mundo em trevas. Como é que nós vamos viver nesse mundo? Como é que nós vamos resistir às tentações desse mundo? Como é que nós vamos resistir às investidas do maligno se não for pelo poder de Deus? Se não for pela força que Ele nos provê, que Ele nos traz. Será que existe alguma pessoa nesse mundo que seja tão suficiente que possa dizer: eu consigo resistir ao pecado? Será que existe alguma pessoa nesse mundo que pode dizer, de peito aberto: eu escolho Deus todos os dias, porque eu digo não ao diabo e ele foge de mim? Será que existe alguém que não tenha falhas em si e que não precise, que não dependa da misericórdia de Deus para não fazer as maiores bobagens possíveis enquanto ser humano? Será que existe essa pessoa que não precisa de que Deus se volte para ela e a tire de situações extremas todos os dias? Eu acho que não. Nós vivemos de fato num mundo que é conduzido na cabeça humana pelas trevas. Se você for desprezar a palavra de Deus e dizer: eu sou dono do meu próprio nariz, eu vivo segundo os meus próprios pensamentos, eu faço aquilo que acho correto e conveniente, nós sabemos para onde vai dar.
a direção que você vai escolher. Nós sabemos qual é a consequência de viver desconsiderando a palavra de Deus. Nós sabemos para onde vão aqueles que desprezam as orientações do Senhor. Esse mundo pode até se conduzir em trevas, mas aqueles que são alcançados pelo Evangelho são conduzidos por aquele que é luz. E na luz a gente vê muito claramente onde está o erro e onde está o acerto. E vendo onde estão os erros desse mundo, nós podemos, pela palavra de Deus, nos desviar destes erros. Não à toa a palavra nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal. Do mal você tem que estar longe toda a vida. Mas daquilo que aparenta ser mal, você também deve fugir. É possível perceber nesse versículo que há uma íntima ligação entre Cristo e seu povo, quando agora a gente utiliza a cabeça. Além de ser líder, além de ele conduzir, além de ele prover força e poder para que o seu corpo, a igreja, viva nesse mundo de trevas, ele tem uma íntima ligação. Você já viu um corpo funcionando perfeitamente sem a cabeça? Não dá. Interessante que até no mundo animal, você tem alguns exemplares, algumas espécimes, que se você cortar a cabeça, o restante do corpo sai se debatendo atrás dessa cabeça para que ela se regenere. Ou seja, o corpo precisa da cabeça, precisa estar ligado à cabeça. Interessante que se você tiver um problema na sua perna, você foi, um exemplo, você foi atropelado, quebrou a perna. Você vive normalmente os dias que você for passar, um exemplo, no gesso, porque está com aquela perna quebrada, mas você vive fazendo todas as outras atividades normalmente, vive. Você consegue cozinhar, você consegue fazer limpeza, você consegue raciocinar, escrever textos. Nessa época de home office, você trabalha numa boa, bota a perna para cima e trabalha, porque a sua cabeça está funcionando, a sua perna está machucada, precisa de repouso e recuperação, mas a sua cabeça está bem. Mas se você tiver um problema psicológico, não precisa ir muito longe não. Alguém que está enfrentando o luto, está com todo o corpo perfeito, não tem uma dor na cabeça do dedo, mas está enfrentando uma tristeza profunda. Essa pessoa tem cabeça para fazer as coisas? Não tem. Uma pessoa que acabou de ser demitida, será que essa pessoa está em perfeita ordem mental para sacudir a poeira da sua roupa e ir atrás de um novo emprego? Nem sempre. Principalmente quando você já tem um vínculo com o local onde você trabalhava e foi demitido. Nós precisamos da cabeça muito mais do que o restante do corpo. É a cabeça que comanda todo o corpo. E às vezes esse corpo está tão acomodado, está tão sem vontade de prosseguir realizando determinadas atividades, que se não fosse a cabeça, a gente não faria absolutamente nada. Pense no contexto de quem está em depressão. Qual a vontade de quem está em depressão? Ficar dentro de casa, deitado na sua cama, olhando para o teto, se afundando naquele colchão, esperando a morte chegar. Mas se essa pessoa tem em si o Evangelho e tem dentro de si a força de Deus, porque dentro da gente, tirando a força de Deus, não existe força. Não existe uma força mágica dentro de você para que você saia de situações como essa. Mas dentro daquele que foi atraído pelo Evangelho, existe a força de Deus. Se não for a força de Deus, que é o cabeça do corpo, esse corpo permanece inerte. Mas se ele trabalhar nessa mente,
para que ela busque coisas diferentes daquilo que ela está habituada na situação de depressão, ela poderá sair. Ele, como cabeça desse corpo, faz coisas em nós que as medicações não fazem. Faz coisas em nós que toda a psicologia não vai conseguir fazer. Por mais que a medicação e a psicologia sejam necessários em determinadas situações, mas se não for ele, a gente não sai daquela situação de forma alguma. Ele é a cabeça. Se eu estou ligado como corpo à cabeça, esse corpo caminha, esse corpo produz, esse corpo realmente vai fazer alguma diferença nesse mundo. Mas se esse corpo está desligado da cabeça que é Cristo, esse corpo vai viver como morto pelas ruas desse mundo. Ele é o princípio, diz o versículo 18, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Paulo chama Jesus de primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ter ressuscitado em definitivo. Ou seja, ele ressuscita e depois ele não morre. Ele diz: eu destruirei esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Ou seja, ele morre, mas ele revive. Depois disso, ele morre novamente? Não, ele ascende aos céus. Então é a primeira ressurreição em definitivo. Com isso, Paulo não está querendo dizer que não houve ressurreição antes de Cristo. Claro que houve. Nós temos inúmeras narrativas nos evangelhos a respeito de ressurreições. Agora, todos os que ressuscitaram antes de Jesus morreram outra vez. Lázaro já cheirava mal, 4 dias. A pedra foi retirada, Lázaro veio para fora, Lázaro viveu novamente, mas morreu. A filha de Jairo estava morta, não precisava mais ir, mas a palavra de Jesus fez com que ela revivesse. Jairo foi lá, a filha estava viva, mas um dia morreu. A ressurreição de Cristo é diferente. Ele volta da morte não no mesmo corpo, para morrer de novo, num corpo que espera a degradação dele, mas num corpo glorioso, imortal e incorruptível. Ainda há uma ressurreição aguardando os cristãos, a ressurreição que vai tornar o nosso corpo glorioso, imortal e incorruptível. E é por isso que ele diz: ele é o primeiro, é o primogênito dentre os mortos. Isso significa que outros virão. Quem são esses outros? Nós. Quando Cristo vier novamente, então esse tipo de ressurreição vai acontecer. Ou seja, nós vamos ser ressuscitados e não tornaremos mais a morrer. Por que isso acontece? Porque nos está garantida a vida eterna pelo sangue dele. Então aquele que foi alcançado por Cristo através de sua palavra, ele tem a garantia pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, de que um dia morrerá fisicamente, mas não morrerá eternamente. Nós passaremos pela morte física uma vez e depois viveremos eternamente com ele. O versículo 19 nos diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Paulo agora passa a falar da supremacia de Cristo quanto à redenção. Por meio dele nós fomos reconciliados com o Pai. E aqui o apóstolo nos mostra como isso ocorreu no plano divino. Toda a plenitude. O que ele quer dizer com isso? Nele habitasse toda a plenitude, toda a glória, toda a majestade habitam em Jesus. Aprove a Deus que a plenitude do conhecimento, da verdade, do amor, da luz, da graça e da santidade habitasse em Cristo. Onde é que nós podemos então encontrar cada um desses atributos? Perfeitamente, de forma completa, somente em Cristo. Então, se nós só podemos encontrar esses atributos nele, é somente nele que nós podemos ser aperfeiçoados.
e ser completos, não precisando mais de nada e de ninguém. A salvação, meus irmãos, diferente do que alguns continuam pregando e pregavam nessa época, não é por Cristo mais obras. A salvação não é por Cristo mais o conhecimento acadêmico. A salvação é pela fé em Cristo e somente nele. Não precisamos de outra coisa. Não precisamos nos sacrificar. Não precisamos mais do bezerro. Não precisamos mais do cordeiro. Não precisamos mais de nada, porque já temos Cristo. Os versículos 20 a 22 nós percebemos a obra de Cristo. Por meio dele nós fomos reconciliados. Todas as coisas foram reconciliadas por meio dele. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O versículo 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. E aí no versículo 22 ele diz: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, pelo corpo da carne de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A queda da humanidade no pecado trouxe consigo a corrupção de toda a criação. Se você volta para Gênesis 3, você vai perceber que houve punições para o homem, para a mulher e para a serpente. O homem teve que trabalhar e tirar, não que ele não trabalhasse antes, ele nunca foi preguiçoso, ele foi colocado ali para ser mordomo do jardim, ele cuidava de todas as coisas. Assim como hoje nós também devemos observar mordomia. Mordomia não tem nada a ver com estarmos numa rede esperando a volta de Cristo. Tem muita gente que acha que quando a gente está deitado numa rede está aproveitando mordomia. Não, é uma colocação errada dessa palavra. Nós cuidamos, administramos aquilo que foi nos dado por Ele. Mas entre a criação e a redenção, nas quais Cristo tem a supremacia, houve a queda. E essa queda corrompeu todos nós e toda a criação. Então o homem passou a comer do suor do seu rosto. A mulher passou a, no meio de dores, dar à luz, e maldita seria a terra por conta dela. E toda a criação, os animais selváticos, os mamíferos, toda a criação se tornou maldita por conta do pecado da serpente. Nós percebemos que todos, exatamente todos, pecaram. E aí Romanos 3, 23 nos diz: nós pecamos e ficamos destituídos, desprovidos da glória de Deus. Se pecados foram cometidos, alguém teria de pagar. Todo erro tem que ser pago. E se o salário do pecado é a morte, segundo Romanos 6, 23, então alguém tinha que morrer. Alguém tinha que derramar o seu sangue para que esses pecados fossem perdoados. Então a encarnação de Cristo, com a encarnação de Cristo, com o seu sacrifício na cruz, com o derramamento do seu sangue, a justiça de Deus foi satisfeita. Com minha morte, essa justiça não seria satisfeita. Com a morte de todos nós de uma vez só, essa justiça não seria satisfeita. Por quê? Porque nós tínhamos pecados. Nós não éramos justos, mas nós somos feitos justos, ou seja, justificados, e de uma vez por todas, pelo derramamento do sangue de Cristo. Então, não há mais condenação para os que estão em Cristo, porque é Ele quem nos justifica. Automaticamente, se eu estou fora de Cristo, eu não tenho justificação da minha alma. E diante de Deus, Pai, eu continuo prestes a receber a minha condenação, cada dia mais perto. Com o derramamento do sangue de Cristo, a paz entre Deus e a humanidade está restaurada. Então Ele faz essa ligação entre nós e Deus. Nós temos novamente uma relação.
A humanidade é restaurada por conta desse sacrifício. Nós temos livre acesso ao Pai e dele nós recebemos proteção e recebemos bênção sem medida. Com o sacrifício de Cristo na cruz, a glorificação final da criação está assegurada. No final de todas as coisas, se você pega lá Romanos 8, de 30 a 39, você vai ver isso. Aqueles que ele chamou, justificou. É os que justificou, no finalzinho ele glorificará. Nós entendemos que também os poderes dos seres de espírito rebelde estão destruídos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Os poderes dos seres de espírito rebelde estão destruídos com o sacrifício de Cristo na cruz. É que nem o diabo e nem os seus asséculos têm domínio sobre nós. Então cuidado quando você estiver passando por alguma provação e você disser que é o diabo agindo na sua vida. Lembre de Tiago, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por variadas provações. Provação não é o fim do mundo. Provação não é a prova de que Deus não está conosco. É justamente o contrário. É a prova de que Ele nos quer amadurecidos e crescendo na graça e no conhecimento dEle. O diabo não tem domínio sobre nós. Nós temos um dono. Nós fomos comprados pelo preço de sangue. E nada, nem ninguém vai nos arrebatar das mãos do Senhor. Não temos dúvida quanto a isso. Nós agora somos filhos amados, transformados para viver em justiça e santidade diante dele. É isso que nós somos. E para viver também na prática das boas obras que ele preparou para que a gente andasse nelas. Mas o versículo 23 traz um alerta. Tudo isso Cristo fez por nós. E o que nós vamos fazer? De fato, a obra da redenção, nós estamos praticamente 100% passivos. Nós não fizemos nada para ser salvos. Mas salvos, precisamos fazer alguma coisa. Entenda, nós não fizemos nada para merecer a salvação. Mas uma vez que fomos alvos da graça de Deus e recebemos essa salvação gratuitamente, precisamos fazer alguma coisa. E ele diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Ou seja, toda essa realidade da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário é válida para aqueles que permanecem firmes na fé. Paulo está aqui atentando para a apostasia e dizendo: meus irmãos, tudo isso é verdade, desde que vocês permaneçam alicerçados e firmes na fé. Mas se abandonarem a fé, como alguns de vós têm feito, isso aqui deixa de ser realidade para vocês. Entenda bem, nem Paulo nem eu estamos dizendo que o crente perde a salvação. O crente não perde, mas o apóstata sim. Porque o apóstata na realidade mostra que nunca foi salvo. Por que Paulo fala tanto em perseverança, em firmeza? Porque ele sabe que o crente tem a capacitação do Espírito de Deus para ser firme e ser perseverante. Não vem de nós, vem dele. Porque se depender de nós, pode ser que venhamos a largar as cordas, a pular do barco, a deixar para trás a obra que a gente começou a fazer. Nós entendemos pela palavra que aquele que começou a boa obra há de completá-la, mas aquele que começou qualquer obra, em algum momento pode deixar de fazer. Eu posso começar tantos projetos, até em nome do Senhor, e deixar para trás. Eu posso começar tantas coisas que seriam benéficas para mim e para toda a comunidade, e depois, por qualquer motivo, dizer: não quero mais. Não é assim com aquele que nos chamou. E é nessa firmeza que ele tem de fazer a obra completa em nós que nós precisamos atentar para participar dessa obra também completamente. Quando
ele fala, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, ele diz que Cristo assegura salvação para todos aqueles que nele colocam a sua fé. Todos os que creem e invocam o nome do Senhor são salvos. Os crentes precisam, contudo, perseverar nessa fé. De fato, a justificação é um ato, é de uma vez por todas. Mas a santificação é um processo. É nisso que Paulo fala. Cristo fez tudo por vocês. Justificou vocês diante do Pai por meio do derramamento do seu sangue. E agora o que vocês fazem? Justificados, vivem para a glória do Pai. Vivem em santidade diante do Pai. Agora inculpáveis. Agora, sem qualquer acusação, vocês precisam demonstrar que são santos como Ele é santo. Então os crentes colossenses ouviram ensinos que tentaram desviá-los de Cristo. Mas Paulo chama a atenção para que eles se mantenham firmes na fé e não se desviem da esperança do Evangelho que foi pregado a eles. É aquela coisa, pode vir quem for, pode vir um anjo do céu pregando para vocês. Aquele texto se aplica a todas as comunidades que ouviram o Evangelho verdadeiro. Pode vir quem vier pregar outra coisa que não seja o Evangelho. Se mantenha firme, se mantenha perseverante no que foi pregado a você. Não vá atrás de novidade, não vá atrás de modismo. Novidade passa, modismo passa, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então se firme nessa palavra, para que você termine bem como você começou bem. Paulo chama a permanecer comprometidos e fundamentados na fé em Jesus Cristo. Para o verdadeiro crente, a apostasia não é um caminho, não é uma opção. Ele pode até dar umas tropeçadas. Ele tem dias de alta e tem dias de baixa. É natural do ser humano. Tem dia que a gente está tão cheio do Espírito Santo que a gente está pegando fogo. E tem dia que a gente está tão aquém do que deveria, no conhecimento da palavra, na busca, na consagração, que a gente está gelado feito um iceberg. Mas se não for o Senhor, nós permaneceremos icebergs. Nós precisamos então permanecer fundamentados nele, para que ele aqueça os nossos corações e derreta toda a geleira da nossa incredulidade. Não pense que a gente às vezes não é incrédulo, não. É, em muitas coisas. Mas ele precisa fazer isso por nós, para que nós perseveremos e não nos afastemos da verdadeira e viva esperança da qual nós ouvimos e que será pregado em todo o mundo até que ele venha. Tem muita gente esperando a volta de Cristo ainda hoje e querendo marcar data. Já erraram tanto, já deviam ter parado com isso. Mas ainda tem gente que pensa que está muito perto, outros pensam que está mais longe. A gente não sabe. E também, sinceramente, não nos interessa. Nos interessa, nos importa viver cada dia para o louvor dele. É isso que interessa. No fim de todas as coisas, o que vai ficar é a graça dele sobre nós e a nossa luta diária, constante contra o pecado. É isso que faz a nossa vida cristã realmente ter valido a pena. Esse é o evangelho do qual Paulo se tornou ministro. É esse o evangelho no qual cremos. Por isso nós também pregamos. Que a gente guarde essa explanação do evangelho. Que a gente persevere, que a gente se firme na fé. Que não deixe outros ensinamentos chegarem ao nosso coração e nos fazer nos desviar daquilo que nós sabemos que é a única e absoluta verdade. Que o Senhor nos abençoe, que nessa
amanhã nós possamos ter sido relembrados realmente de verdades muito preciosas.